E paz, graça eterna, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, reinando em vida e em perfeita vitória. Esse é o nosso chamado na graça de Deus. Eu quero deixar um texto aqui para os amados. Olha que coisa maravilhosa. Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, diz assim, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por mediante Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que coisa interessante, abençoados. Descansados totalmente na obra que Cristo fez. É necessário que haja esse descanso, abençoado. A nossa alma precisa estar nesse repouso. Por quê? Porque pela fé nós temos entrada a esta graça. No capítulo 5 da carta aos Romanos, no versículo 17, diz: e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. E as pessoas não têm reinado em vida por Cristo Jesus. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não estão vivendo Cristo. As pessoas estão vivendo a religião. E a religião, ela só traz cansaço. A religião só traz fadiga. Jesus de Nazaré, ele já dizia para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Só quem pode promover esse descanso é o conhecimento da graça de Deus. Não é por merecimento, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez e nos posicionou pela fé nesta graça. Nós temos acesso pela fé a esta graça maravilhosa, a este favor de Deus, favor imerecido. Não é porque eu tenho méritos, é porque você pode conquistar, porque você é digno. Não, é porque Ele te abençoou com esta graça, Ele manifestou essa graça nos nossos corações. E por esta graça, eu descanso por meio da fé. Então, abençoados, quando alguém chegar para você, você tem que pagar o preço, você tem que se sacrificar, isso é conversa, isso é balela, isso era na lei de Moisés. É por isso que o sistema religioso tradicional não está crescendo, está inchando. Por quê? Porque eles querem fazer as pessoas sacrificarem e não valorizar o sacrifício perfeito de Cristo. Então as pessoas não conseguem descansar. Por quê? Todo final de semana tem uma campanha, todo mês tem um propósito, tem um desafio com Deus, e tem a fogueira não sei de quê, e tem um desafio de Gideão e não sei das quantas, e tem um desafio e o propósito para derrubar o Golias, e o propósito para derrubar a muralha de Jericó, e vai, e vem, e a mulher do fluxo de sangue, e desce Zaqueu, e sobe Zaqueu, e pega o cego de Jericó, e coloca o cego ali, e o leproso que foi curado. Quer dizer, eles usam os textos fora do contexto, usa textos históricos, narrativos de Jesus de Nazaré, experiência de Jesus de Nazaré com aqueles personagens ali e traz para a igreja hoje no tempo da graça, ao invés das pessoas estarem descansando na graça de Deus, as pessoas estão vivendo atribuladas por esses ventos de doutrina. Ah, irmão, mas tem fundamento bíblico. Claro, pegou um texto isolado e fez uma doutrina. E as pessoas ficam aí e tem que pagar tributo a Deus e deve dar o dízimo, porque o dízimo é para a casa do tesouro. Só que eles não explicam que a casa do tesouro é uma dispensa que ficava no templo lá em Jerusalém, e o templo caiu no ano 70. O que existe hoje é as muralhas lá, o resto das muralhas das lamentações. Então é necessário, abençoados, nós falarmos essas verdades para as pessoas se verem em graça. As pessoas precisam descansar na graça de Deus. O apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Querido, quando você se vê debaixo da graça, você se vê justificado pela fé, você se vê perfeito, você se vê abençoado, você se vê salvo, porque você não está olhando para o homem, você não está olhando para a religião X ou Y, você está olhando para Cristo, para o autor e consumador da tua fé. Mas enquanto você olhar para a tua natureza humana, para os teus erros, você nunca vai se sentir realizado em Cristo. E é por isso que as pessoas vivem aí cansadas, afadigadas, e sobe monte, e desce monte, campanha do óleo, campanha do azeite, campanha da toalha, e leva a meia do apóstolo para casa, e leva o lenço do pastor para casa, e a vigília, e paga o preço. Por quê? Porque não descansam na graça de Deus. Não pegam esta palavra e misturam com a fé.
Queridos, nós sabemos que no mundo nós vamos ter dificuldade, tribulações, Jesus falou sobre isso. Mas a nossa alma, a nossa mente precisa estar em paz com Deus, porque Cristo não se manifestou, Deus não desceu do céu para andar entre os homens e chegar na cruz e brincar de salvar o seu povo, não. Ele consumou uma eterna redenção na vida do seu povo. Quando você olha para o feito de Cristo, você se vê abençoado com Ele, você se vê morto para o pecado com Ele, você se vê, vivo nele, porque por Ele nós vivemos, nos movemos, existimos, como disse o apóstolo Paulo. Mas quando as pessoas não entendem isso, vamos no templo buscar a presença de Deus. Vamos no monte buscar a presença do Espírito. Aí a graça de Deus vem e diz: você é templo e morada do Espírito. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. A pergunta é: você fica com aquilo que o líder religioso diz? Ou você fica com aquilo que a palavra, dentro do seu contexto pactual, diz a respeito da igreja? Eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz. Ah, irmão, mas aí o pastor também leu a palavra e disse que lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Só que Isaías estava falando acerca do pecado da transgressão da lei para o judeu. Você não é judeu, você não está vivendo debaixo da lei, você está vivendo debaixo da graça. E debaixo da graça, o pecado de Isaías 59:2 não existe mais, porque Colossenses 2:14 diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Se você se inclui nesse nós em Isaías 59:2, você deveria também se incluir entre esse nós em Colossenses 2:14 e se ver totalmente perfeito e salvo e abençoado em Cristo Jesus. Irmão, exatamente abençoado. Então precisamos entender todo o contexto pactual para você não ficar pegando fragmentos da Bíblia, buscando coisa lá na lei de Moisés e trazendo para o tempo da graça de Deus em Cristo, misturando o pacto e trazendo confusão para a tua mente e você falando disso para outras pessoas e naturalmente transmitindo confusão para a mente das pessoas. Tá bom? Fique firme na graça de Deus. Acompanhe o nosso trabalho, as nossas mensagens. Acompanhe aí a mensagem da graça de Deus. Se inscreva no canal. Deixa teu like, compartilha. Ah, irmão, mas eu não entendi. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tenha paciência. Eu passei 18 anos no sistema religioso, comendo um alimento estragado. Você chegou agora, você ouviu uma mensagem da graça agora. Você já quer ser doutor? Não. Sente. Pegue a Bíblia, papel e caneta, preste atenção na mensagem que está sendo pregada, estude, pesquise, para que você não venha ser levado por vento de doutrina e você não venha viver no engano da religiosidade, onde você sempre acreditou que estava agradando a Deus. Claro, Deus não leva em consideração esse tempo de ignorância, mas chegou o tempo de chegar luz na tua mente, chegou o tempo do véu cair e você viver em paz, em perfeita vitória, reinando em vida por meio de Cristo Jesus e pela sua maravilhosa graça. Graça e paz, graça eterna. Até o próximo encontro.